Meu nome é Bruno e hoje eu vou falar sobre depressão. Vou explicar qual a diferença entre uma tristeza momentânea e a depressão. O primeiro conceito que eu gostaria que vocês tivessem é o conceito de anedonia. O que é a anedonia? É quando você começa a perder o prazer com coisas básicas que você fazia. Por exemplo, um hobby que você tem, por exemplo, jogar bola toda semana, ir ao shopping, fazer compras. Você antes gostava muito disso, agora você já não gosta tanto. O que isso demonstra, o que isso parece? Que algo está errado, correto? Agora, imagina que isso acabou de acontecer, você passou por um processo de luto ou aconteceu algo que você ficou triste, mas isso não está afetando o seu dia a dia, isso não está afetando suas atividades diárias, você apenas está triste naquele momento. E isso tem pouco tempo, vamos dizer aí 30 dias, pode ser algo momentâneo. Agora imagina que isso está começando a afetar o seu trabalho, suas funções, e isso está se prolongando. Algo pode estar errado. E esse sinal de tristeza, ele pode vir disfarçado com outros sinais. Então eu vou falar aqui 7 sinais que podem indicar que algo está errado e que você precisa procurar ajuda. O primeiro sinal é o sinal da irritabilidade. Imagina uma situação onde você normalmente agiria tranquilamente diante daquela situação, entenderia, teria paciência, teria calma diante daquilo que está acontecendo. Agora, de repente essa mesma situação te faz um pico de raiva, te leva a um pico de explosivo onde você quer partir para cima daquela pessoa, onde você aumenta o tom de voz, onde você reage de uma forma que depois, quando aquela situação passa, você chega em casa e pensa, poxa, acredito que eu não deveria ter feito isso, acredito que eu agi mais além do que deveria ter feito. Isso aconteceu uma vez ou outra, tranquilo, acontece, faz parte. Agora imagina isso se acontecer repetidamente por vários momentos, por vários dias, por meses. Poxa, talvez tenha algo errado. O segundo sintoma, o segundo sinal é o sinal de cansaço, fadiga. Você começa a sentir um cansaço constante. Você tem muita dificuldade para sair da cama. Você dorme por 10 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas, e quando você acorda, você ainda queria continuar na cama. E uma atividade que você tinha muita vontade de fazer, você chega lá e quer ir embora logo cedo, você acabou de chegar e já quer sair. Às vezes um treino que você fazia, às vezes você até vai na academia, mas você constantemente quer ir embora mais cedo que o normal, uma atividade que você gostava de fazer antes. Pode indicar que a sua energia, a mente, ela está sendo consumida de forma constante. Porque a depressão, ela faz com que você pense constantemente em algo, ou às vezes você nem identifica esse algo, mas você sempre está cansado. Porque realmente a sua energia, ela está sim sendo consumida. Você está sempre fadigado, sempre cansado, com algo que normalmente você não estaria. O terceiro sintoma é a alteração de sono. Por quê? O sono, pelo mesmo motivo do segundo sinal, você está constantemente gastando a sua energia, então você também não consegue dormir bem. Você tem insônia, você tem cansaço. Por quê? Porque você não consegue cair no sono. Isso é um sinal clássico que tem algo estranho. Se isso está sendo prolongado, pode ser um indicativo de que você precisa de ajuda. Você deita e não consegue cair no sono. Você deita, mas você fica virando de um lado para o outro e não consegue dormir. Isso é um indicativo muito forte de que tem algo estranho acontecendo. O quarto sintoma é o sintoma de dores. Às vezes você não faz um trabalho repetitivo, você não faz um trabalho que envolve você pegar muito peso, mas você sente dores no corpo, sente cãibra, sente dor muscular, sente formigamento. Isso é um sinal
de que algo está desregulado no seu corpo, que tem algo que seu corpo ele está sendo exigido a mais, só que não tem uma fonte específica que está mostrando de onde é que está vindo esse, que explique o porquê que isso está acontecendo. Isso pode ser um sintoma de que você está passando por algo que não é normal. Então, às vezes, uma dor que você não consegue encontrar de onde é a saída dela pode ser um indicativo de que você pode estar com um quadro de depressão. O quinto sintoma é a falta de foco. Por quê? Imagina que você está com a sua mente ocupada com esse processo que está acontecendo. Você não consegue focar em uma coisa só. Você não consegue focar em uma atividade do trabalho. Você não consegue focar em um livro que você está lendo. Às vezes você até lê, só que depois você identifica que você não conseguiu reter o que você fez, o que você leu, por conta de uma falta de foco. Isso pode ser um indicativo de que a sua mente, a sua visão está sendo gasta em um outro lugar. Outro sintoma que pode acontecer também, o sexto sintoma, é o de alteração do apetite. E essa alteração do apetite ela pode acontecer de duas formas. Ela pode tanto vir com ganho de peso ou com perda de peso. No primeiro cenário, você está constantemente comendo alguma coisa. Às vezes você nem percebe que você está mastigando alguma coisa de forma consciente, mas você está. Essa alteração do apetite ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer com ganho de peso ou perda de peso. O primeiro cenário é o de ganho de peso. Às vezes você está comendo constantemente. Às vezes você está sempre mastigando alguma coisa e você nem percebe que você está fazendo isso. Pode ser consciente ou não. Mas a comida, ela gera uma sensação de prazer. Às vezes uma sensação de prazer que você não está conseguindo sentir com outras coisas e você desconta na comida. Então, vai fazer com que você ganhe peso. E às vezes você pode procurar comidas com muito açúcar para identificar que para ter esse prazer e isso pode gerar o ganho de peso. Então a comida em excesso ela pode ser um indicativo de que algo está de errado, algo está desfuncional. Outra coisa é o contrário, a perda de peso. Às vezes você não tem mais prazer na comida. Você olha para uma comida e fala, eu não quero. Ou você olha para a comida e pensa, poxa, essa comida parece ser muito boa, mas eu não consigo sentir o gosto dela, porque eu não consigo ver prazer nela. Então, às vezes, você consegue, sem estar numa dieta, sem um motivo aparente, ficar várias horas sem comer. Você sabe que deveria estar comendo, mas, poxa, não sente vontade. E isso gera uma perda de peso. Então, a falta de apetite ou o apetite excessivo pode ser uma disfunção. E o sétimo sintoma é o de culpa excessiva. O quadro de depressão, ela está muito vinculado em algumas situações a um reprocessamento de algo que aconteceu que não cabia a você ter feito alguma coisa, ou até cabia, mas isso já aconteceu e não pode ser desfeito. Então, a culpa ela é excessiva, a culpa que se prolonga. Então, a culpa de algo que você pensa, poxa, o que eu devia ter feito nessa situação? Por que eu fiz isso? Ou o que eu deixei de fazer numa situação que já aconteceu, que não dá mais para ser feito nada, ela pode ser um indicativo de que algo está errado. E aí no processo da consulta dá para ser revisto, alterado essa percepção sobre essa culpa. Então, qualquer um desses sintomas, você pode identificar que algo está errado. E se esse sintoma ele se prolonga por muito tempo, isso pode gerar uma disfunção hormonal. Então, às vezes, fazendo exames de sangue, de vitamina, de hormônio, pode ver que esse processo de tristeza prolongada já provocou uma disfunção no seu corpo. E a gente pode tratar isso com medicação ou a gente pode tratar isso com mudança de rotina. Mas isso vai ser identificado com o seu psiquiatra, né, que é a pessoa que pode estar fazendo esse tratamento, inclusive com medicamento, para identificar em que estágio que está, se é novo, se é antigo e qual a melhor forma de rever isso.
Então, se você identifica que você tem algum desses sintomas, você identifica que alguma situação que você passou fez sentido e está gerando algum desses sinais, procure ajuda. Eu peço também que você escreva nos comentários se isso fez sentido para você, se você já passou por uma situação assim, e eu peço também que você encaminhe para alguém tá passando por esse tipo de situação, que você identifica, poxa, isso que o Bruno falou, eu vi acontecer com fulano e eu acho que pode fazer sentido para ele. Encaminha esse vídeo. Se fez sentido para você algum desses sinais, que você se inscreva nesse canal, porque aqui a gente vai falar sobre outros temas que possam também estar vinculados à sua saúde mental e que possa te ajudar de alguma forma. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço muito por estar podendo contribuir. Espero você na próxima.